Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Idoso Cuidado. Eu sou o Rafael e hoje eu vim aqui sozinho, sem meu irmão Paulo. O Paulo está em missão externa aí do projeto e eu vim falar sobre um tema que está muito presente na nossa rotina do dia a dia, quando nós falamos de cuidado dos idosos. Nós vivemos num mundo em que a tecnologia imperou, né? Então, para quem tem um pouco mais de idade como eu, nasceu num mundo em que computador era uma novidade, ou nasceu até um pouquinho antes dos computadores, mas muito pouco tempo nós tivemos computadores aí em todas as casas, internet, depois os celulares, agora viraram smartphones, e agora nós temos internet na palma da mão. E isso, para alguns idosos, costuma ser uma barreira, porque a tecnologia evolui muito rápido e nem sempre os idosos costumam acompanhar. Nós temos ali muitos idosos que já fazem uso da tecnologia no dia a dia, o celular já não é um bicho de sete cabeças, mas eu quis trazer aqui hoje esse assunto para que a gente pudesse falar sobre como a gente pode ajudar os idosos com as tecnologias que nós temos no dia a dia. Eu vou começar falando sobre as principais dificuldades ali que nós levantamos que muitos idosos têm no uso da tecnologia. Primeiro, a primeira barreira que nós temos aqui é uma dificuldade com interfaces muito complexas, né? Então, se a gente for pegar hoje uma tela de um Instagram, para uma pessoa mais jovem que já nasceu nesse mundo da internet, é muito mais fácil de interagir ali com as opções, entender o que significa aqueles três risquinhos que tem no menu de opção, o que acontece se você clica na sua própria foto ali, mas para pessoas mais antigas, isso é uma barreira muito grande, porque ela vê uma tela com um monte de coisa, não sabe o que fazer, e aí já bate o fator emocional de eu não sei o que fazer com isso, joga de lado e não funciona. Então, esse é um primeiro ponto muito latente ali, muito pesado que a gente tem. O outro é um pouco cultural das pessoas mais velhas, que é o medo de quebrar ou de estragar ali o celular. Então, muitas vezes eles pegam um celular, um computador na mão e pensam, nossa, isso aqui é muito caro, se eu fizer besteira, eu vou quebrar e aí vai ser um problema. E isso se deve muito ao momento de infância, de juventude que muitos idosos tiveram, em que o mundo era outro, né? A gente tinha um processo de fabricação diferente, em que as coisas eram mais difíceis de se ter na mão, era muito caro de se comprar as coisas, mas hoje já não é mais a nossa realidade. Então, acho que essa também é uma barreira grande que nós temos aqui dos idosos, que é esse medo de quebrar o componente ali, né? O notebook, o celular, a Alexa, enfim, qualquer peça de tecnologia que a gente deixe, né? Um tablet, o que acontece se eu deixar cair um tablet? Então, esse é um outro ponto muito presente ali entre os idosos. A gente tem também uma questão de resistência à mudança, ou seja, o idoso, ele cresceu numa época em que não se tinha tecnologia. Então ele aprendeu a escrever as coisas na mão, ele, com o passar do tempo, aprendeu a ligar para as pessoas, ele aprendeu a mandar carta, mas aí quando a gente fala que dá para fazer tudo de uma vez só, na palma da mão, muito rapidamente ali, com o celular, com o tablet, com o notebook, é um mundo totalmente diferente de onde eles cresceram. Então isso é uma resistência também, porque, pô, eu cresci num mundo que agora praticamente não existe mais, eu consigo no máximo ligar para alguém e tem essa barreira de entender que, na verdade, a gente sempre usou os recursos para comunicação, para resolver problemas, e por eles não terem isso muito claro, e eles terem nascido num mundo que era mais estanque, né, era menor, era mais limitado, isso acaba sendo também uma barreira de mudanças aí para adotar a tecnologia. E para fechar aqui essa parte de dificuldades e barreiras, tem também a questão da memória e da coordenação motora, né? A gente sabe que para muitos idosos, com a chegada da idade, a gente tem uma resistência do corpo ali
para gravar novas tecnologias, gravar formas de fazer as coisas, e isso pode ser uma barreira crítica ali para o idoso, porque ele às vezes está com uma boa vontade de aprender a usar, mas não consegue por conta o problema de memória, de como é que faz mesmo para acessar aqui o WhatsApp, como é que eu mando vídeo, como é que eu encaminho essa foto para alguém. Então, isso também pode ser uma barreira. E aí, no nosso projeto, a ideia é que a gente compartilhe com vocês as experiências que nós tivemos no cuidado da nossa mãe e que vocês podem aplicar também para os idosos que estão sob seus cuidados. Um ponto que nós entendemos ali na jornada de cuidar da nossa mãe foi a gente tem que ter, em primeiro lugar, muita paciência e muita empatia, porque pensa no seguinte cenário: a pessoa nasceu e cresceu numa realidade em que não tinha tecnologia, e agora a gente tem tecnologia para todo lado. Então, em muitas casas aí, você consegue ver tecnologia até para acender uma lâmpada, né? Com um interruptor sem fio, o interruptor inteligente ali, que você pede para a Alexa acender uma lâmpada, e ela acende. Para a gente que está inserido nesse mundo de tecnologia, é algo totalmente normal. Mas para muitos idosos, isso é um problema, isso é inconcebível. Então, em primeiro lugar, assim, como um idoso cuidador, você tem que ter bastante empatia, bastante paciência e entender que isso vai ser um trabalho de longo prazo. Você não vai deixar um celular na mão de um idoso e falar boa sorte, vai usando aí que você aprende, é fácil. Não, não é bem assim. Acho que esse conflito de gerações que a gente tem, ele é bem importante para a gente entender e ir com calma, e com jeitinho ali para ajudar os idosos nessa parte. Um outro ponto que nós entendemos ali na interação com a nossa mãe, e acho que vale compartilhar com vocês, é a questão de mostrar a utilidade daquele recurso tecnológico. Então, falar, olha, no caso da nossa mãe, as teleconsultas com o médico, falar, mãe, a gente não vai precisar ficar 2 horas no trânsito para poder ir até o médico. O médico só quer receber seus exames, ver como é que tá, para ver se ele vai mexer na medicação ou não. Então, por conta disso, a gente começou a mostrar para nossa mãe a utilidade de fazer uma consulta pelo celular, de pedir os remédios também pelo aplicativo. E aí a gente conseguiu mostrar para ela, nessas interações, o valor. Falou, a senhora viu que não teve que ir no médico, não pegou trânsito, não teve risco de acidente, de assalto. A senhora conversou com o médico do mesmo jeito, tirou as dúvidas, bateu papo, fez a piadinha lá com o médico e tá tudo bem. O médico mandou a receita depois pelo WhatsApp ali, por um sistema, a gente pegou a receita atualizada e tá tudo bem. Então, acho que um primeiro ponto mostra a funcionalidade, para que aquela tecnologia serve, como que ela ajuda no dia a dia. Eu acho que isso ajuda a quebrar as barreiras iniciais do idoso com relação à tecnologia. Um outro ponto é começar simplificado e como se fosse subir uma escada ali. Então, o primeiro degrau falou, esse aqui é um aparelho, ele tem essa funcionalidade. Vamos ver uma primeira função básica? Olha só, o WhatsApp, viu que dá para mandar uma mensagem? Vou mandar um oi para você. Oi, agora você responde. Aí, depois que o idoso pegou, já está familiarizado, conseguiu memorizar, ensina a mandar uma foto, ensina a mandar um vídeo, ensina a fazer videochamada. Então, subindo os degraus pouco a pouco, para nós funcionou super bem e é uma recomendação para vocês de ir mostrando aos poucos as funcionalidades. Então, não chega já mostrando assim, o WhatsApp dá para mandar vídeo, foto, videochamada, eu consigo fazer um status ali, no Instagram eu consigo fazer um story. Vai aos pouquinhos, porque aí a gente respeita a curva de aprendizado de alguém que não nasceu nesse mundo, vai, junto com a dica anterior, mostrando a função e a utilidade de cada recurso, e isso ajuda o idoso a baixar a guarda com relação àquela tecnologia e aprendendo no ritmo dele. E aí fica aquela coisa legal de muitas vezes sua mãe aprendeu lá a mexer no WhatsApp, e do nada você é surpreendido com uma videochamada, com uma foto que ela manda, e isso é bem legal no nosso dia a dia ali, principalmente a gente que está correndo bastante, trabalhando, uma agenda maluca. Então, acho que fica essa segunda dica de vai pouco a pouco e respeita o tempo do idoso ali, conforme ele for aprendendo e for assimilando o uso das tecnologias.
é muito importante. Assim como você vai fazer uma jornada para ensinar o idoso, se mostre disponível para tirar dúvida. Lembra da questão da paciência, da empatia? É importante que a gente também esteja disponível para tirar dúvida. Então, sentar do lado e falar: esqueceu como manda foto? Não tem problema, ó, tá vendo o botãozinho aqui? Clica no botãozinho, agora escolhe a foto e manda. Eu acho que nessa linha ajuda muito o idoso a ter também confiança de continuar usando, né? A nossa mãe, ela era muito sentimental, muito, às vezes, impulsiva, então já houve casos, antes da gente entender essa situação, dela jogar um celular para o lado e falar: não quero usar, não vou mais usar. E isso pode acontecer com muitos idosos. Então, acho que é interessante fazer esse trabalho de estar disponível e aí também pedir ajuda dos demais familiares, né, as pessoas que fazem parte da convivência ali do idoso, de se deixarem disponíveis para ajudar. Isso até encaixa com a próxima dica que eu vou dar aqui, que é a questão de também disponibilizar tutoriais para a pessoa. Então, hoje em dia, se acessa um YouTube, um outro canal, é muito fácil de entender e achar tutoriais que mostrem a fazer uma determinada operação. E aí, conforme o idoso for se familiarizando com tecnologia, mostra como ele mesmo pode entrar ali nesses canais, nessas mídias sociais, e buscar essa informação. Então, no caso da nossa mãe, a TV dela queimou, que era uma TV antiga, nós compramos uma nova, que era uma Smart TV, e aí já veio o aplicativo do YouTube, nós configuramos e ensinamos ela ali no controle, e falou: ó, aperta o botão em cima do YouTube, abriu o YouTube, vai lá busca o que a senhora quer ver e aperta esse botão aqui do meio, dá o play, que ele vai mostrar o que a senhora quer ver. Então, acho que é interessante também como uma ação ali de colocar o idoso no meio da tecnologia e ensinando essas técnicazinhas do tipo: olha, entra no YouTube, procura lá como fazer tal coisa. E aí, você vai passando pelos vídeos, vê 2, 3, 4 vídeos, você vai ver que basicamente estão ensinando a mesma coisa. E aí você vê a forma que você gostou mais, assiste o vídeo de novo e aprende como é que faz. Então, acho que é muito importante a gente ter essa perspicácia ali e essa resiliência de entender que o idoso é de um tempo diferente, que para eles, muitas vezes, tecnologia é um bicho de 7 cabeças, e o trabalho nosso como cuidadores ali, como pessoas que queremos que eles fiquem bem, é justamente ir mostrando pouquinho a pouquinho ali, de parte a parte, que não é tão complicado assim, é mais uma questão de costume, né? Então, acho que tenha aquele cuidado de pegar um assunto complexo e ir quebrando ele aos pouquinhos, com muita paciência, com muito amor, com muito respeito, porque é importante para eles. E uma vez que eles incorporam o uso da tecnologia ali no dia a dia, fica bem mais fácil, né? Então, para a gente ver como é que tá a nossa mãe, o nosso pai, o idoso ali de coração, a gente consegue ali muitas vezes pedir para ele dar um tchauzinho para uma câmera, se tiver, pedir para ele fazer uma videochamada para mostrar o que ele está com dúvida, ajudá-lo ali numa consulta médica, pedir alguma coisa pelo aplicativo, e isso sempre lembrando, né, até revisando aqui, mostrar a funcionalidade, para que aquilo vai ajudá-lo no dia a dia. Então, falar: ó, você não precisa, se quiser, sair para comprar remédio ou sair para comprar algum leite que acabou. Você pode pedir pelo aplicativo e tá tudo bem. Vai ficar tudo certo, alguém entrega aqui na sua porta e você usa a tecnologia para te ajudar enquanto você usa o seu tempo para outra coisa. Então, acho que os pontos principais são esses. Tenha muita paciência, tenha muita empatia. Lembra que o idoso tem limitações culturais, tem limitações físicas com relação a memória dele, muitas vezes a coordenação motora de tocar no lugar certo da tela, de apertar o botão certo, mas com muita paciência, com muito carinho, é possível sim ajudar os idosos a incorporar a tecnologia no dia a dia, e isso beneficia todo mundo, não só o idoso, mas também os cuidadores dos idosos, a família como um todo, e permite que o idoso use a tecnologia ao seu favor, né? Para ele não precisar ficar saindo ali para um banco, se ele realmente não quiser, para ele pedir as coisas, para ele ter a rotina dele. Então, esse foi o recado de hoje.
Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, compartilharem com outras pessoas que também cuidam de idosos e deixe um comentário aqui no vídeo para a gente entender ali qual o problema ou qual a dificuldade que você tem no cuidar dos seus idosos. Isso pode ajudar a gente a gerar outros vídeos no futuro. Bom, vou ficando por aqui. Mais uma vez, meu nome é Rafael, sou do Projeto Idoso Cuidado. Muito obrigado e até a próxima.